Boa noite. A Assembleia não forma consenso sobre comissão especial para analisar reforma da Previdência. Em reunião de líderes realizada na manhã de hoje, deputados divergiram sobre a quantidade de membros que irão compor a comissão. O governo do Rio Grande do Norte deve economizar, em 6 meses, mais de 4 milhões de reais em contratos de fornecimento de refeições para as unidades prisionais do estado do Potiguar. O saldo positivo é resultado de uma auditoria. E você vai ver ainda. Uma creche localizada no município de Extremóis desabou no final de semana por causa das fortes chuvas. Parte do teto e 2 paredes ruíram. E a minha entrevista hoje aqui no estúdio é com o presidente da Associação dos Oficiais Militares do Rio Grande do Norte, Major Robson Teixeira. Hoje é segunda-feira, 2 de março de 2020 e o Band Cidade começa agora. Depois de ter um susto com o reajuste do valor da passagem do transporte público após o carnaval, o natalense começou a semana pagando exatamente o mesmo preço para andar de ônibus na capital. O prefeito Álvaro Dias voltou atrás e resolveu suspender qualquer aumento. A decisão sobre o reajuste da passagem durou apenas um dia, mas deu tempo de preocupar quem pega ônibus diariamente. Por pouco que aumente, mas para a gente que é assalariado, você sabe como é, né? É difícil. A passagem de ônibus em Natal aumentaria de preço no último domingo. Iria subir para R$ 4,25 no dinheiro e R$ 4,15 no cartão de passagem. Mas o reajuste foi suspenso poucas horas depois do anúncio. Segundo a Prefeitura, apesar do reajuste ter sido calculado com base em informações técnicas, se chegou à conclusão que o preço da passagem ficaria muito alto para o bolso do trabalhador que precisa pegar ônibus todos os dias. De acordo com a comunicação da Prefeitura de Natal, a equipe econômica vai ter novas reuniões para avaliar novos dados e impactos financeiros e uma nova posição sobre o tema será divulgado ainda esta semana. Eu acho um absurdo, mas fazer o quê? É o sistema, né? É o sistema, é absurdo e a gente não pode aceitar isso. O prefeito da cidade de Natal, o prefeito Álvaro Dias, recuou, vai reorganizar e lhe digo mais. Semana passada, na sexta-feira, no finalzinho da noite, ele, em entrevista concedida a mim, dizia que este ano não terá mais reajuste da tarifa do transporte urbano. Esse reajuste foi pleiteado pelo Sindicato dos Empresários do Transporte Urbano, que apresentou como justificativa um relatório elaborado por um professor da universidade pago pelos empresários. E o mais curioso disso, o professor elaborou o empresário, o professor elaborou o relatório, foi pago pelos empresários e o professor era que estava no colégio de usuários do transporte votando pelo reajuste do transporte. O professor fez tudo. Bom, fato concreto, o prefeito recuou, disse que não terá mais reajuste esse ano e aí um detalhe, agora a classe empresarial do transporte urbano monta uma espécie de pressão com força-tarefa para que o prefeito, já que não deu reajuste, conceda subsídios nos impostos. Aí é outra história. E falando sobre política, a reunião de líderes de bancada na Assembleia Legislativa, que ocorreu hoje, não chegou a um consenso sobre o número de deputados que vão compor a comissão especial. Encarregada de examinar o mérito da proposta de emenda à Constituição que trata da nova Previdência Estadual, não ficou definido o número de integrantes desse colegiado. O impasse era se a comissão seria formada por 3 ou 5 parlamentares. A oposição propôs que fossem 5 membros na comissão e, assim, definir quem seriam os participantes, incluindo o presidente e relator. A oposição quer 5 membros, a bancada do governo quer 3 membros. O fato concreto é que a discussão não deve ficar só nisso. Ninguém quer ser relator desse projeto de reforma da Previdência. A justificativa, claro, é muito simples. É uma matéria extremamente indigesta que tensiona a relação do Executivo com os servidores e, naturalmente, a Assembleia Legislativa, quando começar a avançar na discussão do tema, também vai sofrer pressão, claro, dos servidores. Em Extremóis, uma creche desabou no final de semana por causa das fortes chuvas. Uma parte do telhado desabou e paredes da creche também ruíram.
O vídeo gravado pelos moradores da comunidade de Vila de Fátima, em Extremóis, onde a creche funcionava, mostra o estrago causado pelas chuvas que caíram no domingo no município. O colégio de Vila de Fátima acaba de cair aqui, viu? A creche estava fechada no momento do desabamento. Não haviam pessoas no local. A poeira foi bater lá na casa de mãe. De acordo com a Prefeitura de Extremóis, o prédio era antigo. Foi construído no local de escoamento de água por valas, que com as últimas chuvas comprometeram o terreno de fundação da escola. Ainda de acordo com a Prefeitura, a Defesa Civil, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Obras do município estão trabalhando para resolver o problema. Graças a Deus, não havia ninguém nesse local, nesse equipamento, nessa creche. Graças a Deus. Agora, um outro aspecto. Quer dizer que a Prefeitura justificou que a creche estava instalada em um local de vala, a creche tinha sido construída há muito tempo. E cadê a responsabilidade do prefeito de Extremóis para recuperar esse prédio? Onde está a responsabilidade do gestor da Prefeitura de Extremóis com esse desmoronamento? Porque se a creche desabou, é porque o prédio precisava ter uma reforma, ter uma manutenção. E aí? A Prefeitura se contenta em dizer que o prédio estava instalado em um local de vala? Ela pode até se contentar, mas a população não se contenta e eu muito menos. Aliás, cobro aqui a posição do Ministério Público Estadual do Rio Grande do Norte na cidade de Extremóis. A Prefeitura de Extremóis há muito já vem pedindo uma investigação criteriosa. No veraneio eu dizia, Extremóis não tinha iluminação, Extremóis não tinha lixo. E hoje eu digo, Extremóis não tem iluminação, Extremóis não tem lixo e a creche desabou. Instalada na Praia do Meio há menos de um mês, a nova estátua de Iemanjá já está danificada. A Secretaria investiga se o caso é um vandalismo ou uma intolerância religiosa. A imagem, que foi inaugurada no dia 2 de fevereiro deste ano, já apresenta sinais de depredação na mão, na cabeça e em parte do corpo. Não é de hoje que a imagem de Iemanjá vem sofrendo essas agressões, né? E agora, depois da nova imagem, menos de 30 dias, acontece isso. O diretor de patrimônio da Fundação Cultural Capitania das Artes, Hélio Oliveira, lamenta o histórico de depredações que já aconteciam com a antiga estátua. E ninguém sabe se realmente é só um ato de vandalismo ou se está associado a um ato de vandalismo com intolerância religiosa. De acordo com o diretor, o material usado na nova imagem se deu justamente por este tipo de ato. A escolha da pedra foi exatamente que era o material mais duro, mais resistente para aquele local. Porque o cimento constituído ele ia sofrer o mesmo processo da salinidade e a ferragem iria ser danificada. Então, optou-se, foi colocado vários materiais como a madeira, a fibra de vidro, o bronze, mas todos esses eram muito vulneráveis. Nem todo mundo sabe, mas os Correios oferecem um serviço de achados e perdidos de documentos. A retirada, no caso aqui de Natal, deve ser feita na agência dos Correios, no bairro da Ribeira. Carteiras de identidade, CNHs, todos estes documentos foram entregues ao serviço de achados e perdidos dos Correios. Apesar de ser um serviço prestado há muito tempo pelos Correios, ainda desconhece o achados e perdidos aqui no nosso rol de serviços, né? Os documentos perdidos podem ser entregues em qualquer agência da empresa. A retirada, por sua vez, só pode ser feita pelo titular nas agências centralizadoras. Em Natal, os documentos ficam concentrados na unidade da Ribeira. Você encontrou um documento na rua, você pode levar à agência de Correios mais próximas, que a gente vai levar para a agência central da cidade. Aqui no caso de Natal fica na Ribeira, a agência central, em frente à Coderne, ao lado da Receita Federal. E aí você pagando uma taxa única de R$ 5,95, você retira aqueles documentos que estão na agência através do seu nome. Os documentos perdidos ficam nas agências regularizadoras durante 60 dias corridos. Após esse período, eles são devolvidos aos órgãos emissores, como Detran, ITEP e Receita Federal. Divulgue para os seus amigos, também converse com os seus familiares. De repente você sabe de alguém que perdeu o documento, indique a agência dos Correios, né? Aí eu repito, em Natal é na agência central da Ribeira. No ano passado, em todo o país, foram cadastrados quase 200 mil documentos no Serviço de Achados e Perdidos dos Correios. Cerca de 6 mil deles foram devolvidos. Para saber se o documento perdido está em uma agência dos Correios,
basta acessar o site da empresa e procurar a aba de achados e perdidos. O interessado também pode realizar esta consulta pelo telefone ligando 3003-0100 ou 0800-725-7282. Vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã, terça-feira, em todo o Nordeste, com informações da SOMAR Meteorologia. Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham. A chuva não tem dado trégua em boa parte da região nordeste do Brasil. E durante esta terça-feira, o tempo continua bastante instável. Tem previsão de chuva e volumosa, principalmente em áreas do estado do Maranhão, do Piauí, do Ceará e do Rio Grande do Norte. Isso por conta da atuação da zona de convergência intertropical, a faixa de nuvens mais carregadas formada nas áreas mais ao norte do Brasil durante esta época do ano. Então é comum que a chuva aconteça de forma mais significativa. Mas, de modo geral, vale ressaltar que, apesar dos altos acumulados, a chuva é rápida, intercalada com períodos de sol. A temperatura mínima prevista é de 24 graus em Teresina. À tarde faz calor na região nordeste, máximas que devem passar facilmente da casa dos 30 graus. Durante esta terça-feira em São Luís, tem previsão de chuva, temperatura máxima de 30 graus. Em Teresina e também Maceió, máximas que devem ficar na casa até dos 32 no período da tarde. Em Natal tem previsão de chuva, máxima prevista de 31 graus. E no próximo bloco, mudanças no pagamento, na data de pagamento do IPTU. Você confere isso e muito mais em instantes. De volta com o Band Cidade e com uma boa notícia para quem ainda não pagou o IPTU. Moradores de 2 zonas da capital potiguar tiveram prazo para pagar o imposto com desconto prorrogado. Apenas os moradores das zonas leste e sul terão o prazo do pagamento do IPTU, taxa de coleta de lixo e contribuição de iluminação pública prorrogado até a terça-feira, 10 de março. A Secretaria Municipal de Tributação informou que teve problemas com a emissão e distribuição nas 2 regiões da cidade. É uma cortesia do Banco do Brasil, que é quem patrocina esses carnês, é quem arca com esses custos, e eles contrataram essa empresa de São Paulo e houve um problema na impressão que retardou um pouco e para completar, quando eles iam postar, foi aquele problema que houve em São Paulo, daquela inundação, findou atrasando, de modo que os Correios não conseguiram, entregar todos. Entregou mais ou menos uns 80%, mas ficaram uns 20% aí sem entregar e isso fez com que a gente postergasse esse prazo. Apesar das mudanças, a Prefeitura de Natal anunciou que não vai fazer a reimpressão dos carnês. Isso porque a Secretaria de Tributação emitiu uma nova portaria que autoriza as instituições bancárias a aceitarem o pagamento sem acréscimo de taxas e juros. Mesmo fisicamente esteja com a data do dia 20 de fevereiro, mas que na verdade no sistema deles já consta 10 de março como vencimento. É importante a gente lembrar ao contribuinte que o que foi prorrogado é a primeira parcela. As demais parcelas continuam se vencendo conforme está no carnê, quer dizer, vence em 20 de março, 20 de abril, 20... e a mesma data que ali estão. Mas o contribuinte que não conseguir efetuar o pagamento pode fazer a emissão do boleto pela internet. Já para os moradores das zonas norte e oeste, não houve nenhuma alteração. Os moradores da zona oeste e da zona norte ficou para o segundo lote, que está sendo concluída a impressão e está vindo pelos Correios, começarão a ser entregues agora na primeira semana de fevereiro e início da segunda. A gente deve estar concluindo até o dia 10, dia 12, dia 15 no máximo, e o vencimento é apenas 20 de março. Então, esse aí não houve qualquer alteração. O governo do Rio Grande do Norte deverá economizar, em 6 meses, mais de 4 milhões de reais em contratos de fornecimento de refeições para as unidades prisionais do Estado. Essa redução de gastos é resultado de um contrato emergencial firmado após uma auditoria interna realizada pela Controladoria Geral do Estado em parceria com a própria Polícia Civil. No novo contrato emergencial para fornecimento de refeições para o sistema prisional do Estado,
o Rio Grande do Norte deve economizar, em um período de 6 meses, pouco mais de 4 milhões de reais, o equivalente a R$ 692 mil por mês. O contrato emergencial foi firmado após uma auditoria da Controladoria Geral do Estado em parceria com a Polícia Civil. A auditoria ela apontou por a existência de cláusulas que restringiam a ampla concorrência. E essa restrição ela estava já ocasionando aumento de preços nos valores assim, a serem pactuados. O contrato emergencial que está em vigor tem duração de 6 meses. O Estado agora trabalha na elaboração de um novo edital de licitação, nos mesmos moldes do contrato emergencial, para que a economia permaneça. Esse contrato emergencial, inclusive, já foi feito dentro dos moldes da ampla concorrência e, neste emergencial, nós fizemos a substituição da empresa, que já fornecia há pelo menos 8 anos aqui no Estado, e nestes novos contratos nós já temos uma economia de 700 mil por mês. Com o contrato emergencial, o preço diário das 3 refeições para cada preso caiu dos R$ 16,00 para R$ 13,73. A expectativa do governo agora é que, com a nova licitação, esse valor seja ainda menor, passando a custar R$ 12,00. O novo edital para fornecimento de refeições para o sistema prisional do Estado deve ser lançado no mês de abril. A licitação está sendo agora trabalhada, o termo de referência, acreditamos que em abril deve estar sendo lançada. E atualizando você sobre essa informação que a gente trouxe há pouco, da comissão que vai ser integrada, ser formada para analisar o projeto de reforma da Previdência no estado do Rio Grande do Norte. Ficou definido que a comissão terá 5 membros. E aí, vitória, claro, da oposição, que queria os 5 membros. A situação, o governo, queria 3 membros. O posicionamento foi derrotado. 5 membros, agora a gente acompanhar para saber quem serão o relator e o presidente. Ainda sobre política, mas no foco nacional, porque vamos direto a Brasília conferir as notícias do dia no Congresso Nacional. Quem traz as informações, Napoleão de Castro. Boa noite para você. Em sessão solene, nesta segunda-feira, no plenário Ulisses Guimarães da Câmara Federal, foi homenageado a cidade de Poço Branco, no Rio Grande do Norte, através do seu polo cultural. As diversas atividades artísticas e culturais realizadas pela cidade tiveram uma demonstração para os parlamentares em nível de congresso. E a reportagem da Band Rio Grande do Norte, com exclusividade, pôde conversar com as autoridades presentes nesse encontro. Começamos com o autor da proposta, o deputado Beto Rosado. Hoje na Câmara nós prestamos esta justa homenagem, este reconhecimento ao município de Poço Branco como polo cultural da região do Mato Grande, e aqui tivemos a presença do Grupo Teatral Águia, que apresentou aqui parte dos espetáculos culturais que ele, ao longo do ano, apresentam no município de Poço Branco, como a Paixão de Cristo, como a história da cidade, como o Alto do Natal. Então foi um momento muito importante, porque cultura é a identidade do povo, e Poço Branco ela está inserida hoje no mapa cultural do Rio Grande do Norte, e nós aqui estamos felizes em fazer esta sessão solene homenageando todo esse movimento cultural de Poço Branco. Parabéns ao prefeito Valdemar de Góes, parabéns ao presidente da Câmara de Vereadores, João, parabéns a Adriano, diretor cultural. Foi uma linda homenagem, foi um momento muito bonito que nós prestamos ao município aqui em Brasília. A gente batalhou muito junto com o grupo teatral, na revitalização do grupo, e desde os primeiros passos eu não tinha dúvida que Poço Branco ocuparia o lugar que ocupa hoje, pela desenvoltura dos nossos artistas, que sem dúvida é muito forte a cultura do nosso município. E no próximo bloco a gente conversa aqui no estúdio com o presidente da Associação dos Oficiais Militares do Rio Grande do Norte, o Major Robson Teixeira. A gente volta em um minuto. E eu recebo aqui no estúdio o presidente da Associação dos Oficiais Militares do Rio Grande do Norte, Major Robson Teixeira. Boa noite, Major, seja muito bem-vindo. Boa noite, Ana Ruth, boa noite a todos os telespectadores da Band Cidade. Satisfação em retornar. Presidente, a gente fala sobre uma audiência que o senhor teve hoje com o vice-governador Antenor Roberto. Qual foi o propósito, qual foi a pauta, presidente? Ana, a principal pauta dentre todos os temas relevantes da segurança pública foi uma que aflige hoje, sobretudo, a prestação de serviço à sociedade, que é a inclusão de novos oficiais no quadro
da corporação, tanto Polícia Militar como Corpo de Bombeiros Militar. O que tem acontecido hoje no serviço rotineiro das corporações é a ausência total de tenentes para a supervisão do serviço, controle e fiscalização, por falta completa de concurso público. Há 15 anos, há uma década e meia, os sucessivos governos, de forma irresponsável, não abrem certame para a demissão de novos oficiais na corporação. Qual o prejuízo que isso causa? De toda sorte. Não desmerecendo os bravos subtenentes e sargentos que hoje tiram o serviço de fiscalização e coordenação de operações, mas, na realidade, eles não têm competência legal para fazê-lo. Além disso, é complicado um sargento, um subtenente, fiscalizar o seu próprio par. Muitas vezes formado com ele, muitas vezes tirou o mesmo serviço que ele tirou numa mesma guarnição, e com isso o serviço ele fica um pouco prejudicado. Então, basicamente, a reunião com o vice-governador do estado foi mostrar todos os prejuízos que a ausência desses jovens oficiais, que são os tenentes, que estão na ponta com a tropa, ocasiona no serviço ofertado à sociedade. E vai ter concurso, então, para oficial, Major? Esperamos que sim. A reunião hoje foi muito produtiva. O governo tem tido a sensibilidade de sempre dialogar com as associações militares. Verdade seja dita e a justiça seja feita aqui. O vice-governador nos atendeu maravilhosamente bem, ouviu nossa explanação, mostramos a ele o histórico de prejuízos que isso vem ocorrendo do ponto de vista operacional, do ponto de vista de planejamento das nossas instituições, das atividades de serviço de policiamento ostensivo, de defesa civil, no âmbito disciplinar, enfim. Por exemplo, hoje na Polícia Militar existe uma série de processos administrativos represados. O que é isso para o telespectador entender? Hoje existem vários processos a serem apurados que são faltas que alguns policiais militares cometem. Eu sei que nós fazemos parte de uma corporação composta de heróis. Agora, nesse momento, tem algum herói anônimo salvando, protegendo alguém, mas existem maus profissionais, como em qualquer ramo de atividade humana. E por essas faltas administrativas disciplinares, são gerados os processos para corrigir a ação desse policial, para prestar um melhor serviço à sociedade, mas que estão represados. Por quê? Porque a gente não tem oficiais suficientes para essa demanda, porque são demandas de todo tipo. São demandas de âmbito disciplinar, de âmbito operacional, de âmbito estratégico. Então, urge que o Estado do Rio Grande do Norte preencha os quadros de oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Major Robson, presidente, recentemente a Associação dos Oficiais Militares divulgou uma nota se posicionando contrário aos coronéis que entram na Justiça para permanecerem na ativa. Por quê, presidente? Porque, Ana, a hierarquia nas instituições, Polícia e Corpo de Bombeiros, ela é feita com a ascensão gradativas nos postos e graduações. A gente falou aqui em admissão de novos oficiais. Isso resolve uma ponta, que é o fluxo de entrada. Para que haja as promoções. E qual o benefício das promoções? É pessoal? Não, não é pessoal. As promoções, ela tem benefício social. Na hora que eu sou um tenente, pego aquela experiência naquela atividade e passo a ser capitão, eu tenho um arcabouço de experiência, de vivência policial para poder comandar, para poder implementar o policiamento naquela área específica que eu comando. Quando eu sou tenente-coronel, da mesma forma, numa área maior. E o que é que está acontecendo? O fluxo de saída, ele está comprometido justamente por essas decisões que nós consideramos decisões ao arrepio da lei, porque o nosso estatuto prevê que com 30 anos de serviço e 5 anos no posto, o coronel, que é o oficial do último posto, ele tem que ser transferido para a reserva de forma compulsória. E alguns coronéis, e aí na nossa razão, na nossa inferência, sem razão de ser, entram na justiça para permanecerem no serviço ativo. E a justiça, inadvertidamente, vem concedendo essas liminares, sem se aperceber do mal, do efeito nefasto que essas decisões liminares fazem na administração pública militar. Então, essas decisões já vinham sendo concedidas antigamente, há um certo tempo atrás. O gabinete do comando, com sua assessoria, visitou os gabinetes dos juízes,
com exposição de motivos, dizendo dos malefícios que essas decisões trazem para a oxigenação do nosso sistema hierárquico, e elas tinham sido brecadas. Mas fomos pegos de surpresa, por assim dizer, há 3 semanas atrás, mais ou menos, com uma decisão liminar, concedendo a um determinado coronel a permanecer no último posto, mesmo estando há 11 anos já nesse posto. Presidente, aproveitando a presença do senhor aqui, queria saber sobre a questão da reforma da Previdência dos militares. Como foi que o senhor recebeu? Ana, primeiro, a gente tem que ter a clara evidência de que o termo Previdência dos Militares, por definição, já há um erro técnico nessa nomenclatura. E explico. Numa reforma, todo mundo perde. Numa reforma, todo mundo perde. A sociedade, ela tem visto os militares como uma classe privilegiada. E não é assim. O nosso tempo de serviço, que antes era 30 anos, passou a ser 35 anos. Quem tem 10 anos de serviço lá fora da caserna, ela só pode trazer 5 para completar os 35. E no tocante à Previdência, é importante que o seu telespectador tenha conhecimento do que é que vem a ser Previdência. E por que eu digo que esse termo está tecnicamente errado? Porque o militar da União, por exemplo, que são os membros das Forças Armadas, os militares estaduais, membros da Polícia e do Corpo de Bombeiros, nunca tiveram Previdência. E no Rio Grande do Norte tiveram, a partir de 2005, mas de forma errada que o governo, que essa última reforma veio a corrigir. O que é a Previdência? Previdência, desde a emenda constitucional número 20 de 1998, é um fundo em que o servidor ativo contribui para aquele fundo, para que na sua inatividade ele possa usufruir daquele fundo. Aquele fundo ele tem que ser sustentável, financeira e atuarial. Ou seja, aquele fundo tem que ser superavitário para arcar com as aposentadorias. É por isso que houve a reforma. O militar, ele não tem isso aí. Então ele não paga nada? Não, ele paga. O que ele paga é pensão militar. Ele paga para que a pensionista receba. E quem paga a inatividade? O próprio Caixa do Tesouro. No caso dos militares da União, o Tesouro da União. No nosso caso, dos policiais militares, o Tesouro do Estado. E por que a gente não é contemplado em sistema previdenciário? Porque nós morremos, certo? A gente faz um pacto de sangue. A gente já está em cima da hora. Em cima, né? Então, mas acho que foi bem explicativo que o senhor trouxe sobre essa questão da Previdência. Eu queria aproveitar a presença do senhor aqui e agradecer. Muito obrigada, presidente. Não, por nada, estamos inteiramente à disposição. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Lembre-se que todas as informações da política você confere no politicaemfoco.com. A gente se encontra amanhã. Boa semana, excelente noite.